Bem-vindos a mais um vídeo, e dessa vez eu vou tratar de terror pela primeira vez aqui nesse canal. Afinal, saiu série nova de Junji Ito e as pessoas estão conhecendo esse autor um pouco melhor agora, ou pelo menos a impressão que eu tô tendo. E bem, eu acompanho as obras desse autor há muito tempo, na verdade mais tempo do que a série foi anunciada, por mais que tinha animação antiga, que dizem que foi tão ruim quanto a atual, mas não pretendo falar disso agora, até porque no YouTube já tem muita gente falando disso, e eu só quero exemplificar melhor, para quem não conhece, o que faz o Junji Ito ser tão diferente. Em um contexto de obras de terror, a gente está sempre acostumado com a ideia de a gente está vendo uma presa e a gente só está vendo o que vai acontecer até ela ser pega. Ou às vezes tem um grupo e sempre alguma coisa vai acontecer para esse grupo, ou um vai ficar, ou vai acontecer alguma coisa. Mas no final a gente sempre está vendo a história de alguém sendo pego ou não. E quando esse padrão é quebrado com algum filme que vai para outro caminho além desse, fica interessante. Ou às vezes ele acaba fracassando por querer fazer algo que tá clichê só tá disfarçando. E quando a gente leva esse contexto pro anime, a coisa despenca muito, porque anime de terror nunca é uma coisa tão marcante ou tão da hora assim quanto o anime shounen de lutinha ou de história mais pé no chão. Aonde também se repete o fato de que quem quebra um clichê ou quebra algum padrão fica um pouco mais interessante. Mas mesmo assim acaba sendo ainda mais raro em questão de anime surgir algo diferente dos outros. E algo diferente não quero dizer que todos sejam iguais, com a mesma premissa, história e tudo mais. Eu só quero dizer algo mais único de ver e algo marcante. O que, abrindo aspas aqui, a comunidade otaku, né, essa fanbase de anime, acaba não ajudando muito os criadores desse tipo de anime. Até porque eles são sempre muito certinhos com o que vai fazer sucesso ou não, e isso é muito estranho. Até porque animes mais pé no chão, que tem uma história muito boa, ou outros que são um pouco mais diferentes, mas que são interessantes, acaba que pouca gente fala, ou quando fala fica um cantinho só. E eu só acho estranho isso tudo, mas não critico tanto. Só que nessa mídia toda de terror seguindo sempre um padrão e querendo quebrar ele de vez em quando, surgindo alguma coisa boa de verdade, surgem os mangás de Junji Ito. Onde a quebra das coisas na história está entre o fato de que na maioria das vezes a história deles são contos que normalmente não vão acabar bem, ou pelo menos elas não vão mostrar um resultado final como um final 100% feliz. Só que a graça da história toda é que sempre começa com um sentido natural, realmente um dia a dia de alguém. Você consegue imaginar o dia a dia dessa pessoa, você consegue acompanhar isso, até acontecer algo bizarro e mexer com isso tudo numa brincada com uma quebra de expectativa, ao mesmo tempo uma coisa que vai te assustar de verdade. E Junji Ito, nos quadrinhos dele, trabalha com uma coisa que eu sou encantado, chamado terror corporal, onde a ideia de destruir o corpo de uma pessoa e fazer outra coisa, onde você olha e você fica realmente tipo, caraca, eu nunca vi um bicho como esse aqui antes. E diferente da maioria das coisas que sempre é você ter medo do bicho, sempre você ter medo das coisas, sim, você vai ter medo do bicho e das coisas. Mas o foco do Junji Ito é realmente a agonia, aquela sensação estranha que dá de você ver aquele bicho e você ficar, nossa, que nojo, ao mesmo tempo que você fica agoniado com a situação que está acontecendo. E resumidamente, o trabalho do Junji Ito é realmente isso, é trabalhar na agonia e no desespero dos momentos que está acontecendo no quadrinho. Às vezes você até sabe que não vai acabar bem, mas até o caminho de você ver como isso não vai acabar bem já te deixa uma história bem interessante nesse caminho, o que deixa a leitura mais interessante. Passando para a parte da série Netflix sobre as histórias de Junji Ito, a série em si, ela tem um estúdio de animação que é bom, por mais que na animação teve algumas falhas com questão de sombras e algumas coisinhas ali que ficou bem estranho. Mas o foco principal que eu queria dizer, tanto da história quanto tudo, é que ela é sem alma nenhuma. Tipo, na parte da história, ela é literalmente a mesma história que no quadrinho, e isso não é ruim. Só que o problema é que o jeito que foi adaptado pra mídia de anime foi muito simples, não teve uma adaptação, só foi colocado. Então eu acho um erro muito grande por parte dos diretores, ou seja lá o que for, que mexeu nessa parte e deixou do jeito que estava, sem ter percebido que estava estranho ou seco demais. Mas citando exemplos aqui para exemplificar isso melhor, Tomie, por exemplo, é uma coisa que está muito na abertura, ao ponto de que se você mostrar só a abertura para alguém, vai achar que é toda uma série sobre Tomie, e eu não tô nem zoando. Então nem preciso dizer que eu fiquei muito hypado para quando chegasse o episódio da história dela. Só que a cada episódio que passava eu ficava mais achando que talvez eles não fossem fazer do jeito que eu pensava. E quando chegou no episódio da Tomie, que literalmente acho que muita gente esperou por isso, ou só assistiu a série até esse ponto por causa disso, acabou que a história parece que fica pela metade, não começa do começo em si, como no quadrinho, ao mesmo tempo que fica muito vago sobre como a Tomie funciona. Sabendo que no quadrinho deixa isso meio óbvio até demais. E é um tanto choque que você realmente fica meio perturbado ou até meio assustado com a situação. Mas na animação eles não fizeram como o quadrinho e deixar esse choque e tudo mais. Você fica um pouquinho, né, tipo achando estranho, só que só chega até certo ponto e acaba.
Eu podia falar muitas coisas aqui, inclusive agora eu vou falar pra quem viu o quadrinho, e você que não viu, relaxa, não vai ter spoiler em si. Mas a história da Tomie não começa daquele jeito, e muito menos aquela história em si que tá contando não termina daquela forma, naquela parte. Ela tem uma continuação. E podia ter acabado na parte do hospital, não vou dar spoiler, mas é a parte onde literalmente acaba essa história e vai começar uma outra, aonde ainda envolve Tomie. E assim, eles escolheram uma história boa pra começar porque ela mostrava muito bem o quão estranho a Tomie é enquanto mexe com a cabeça, né, dos homens que ficam apaixonados por ela dessa forma. Só que eles não fizeram isso, eles contaram a história como se fosse um trechinho de nada, e ainda a parte principal, que é ela manipular esses homens, né, ou deixar eles tão sedentos por ela, mesmo ela não, sabe, não fazendo tanta coisa pra isso acontecer, acaba que só cortaram tudo isso como se não tivesse importância e deixaram só a parte mais chata, então ficou estranho de ver, sabe, não tem nada demais, não tem nada tão marcante como um quadrinho. E é esse o exemplo que eu queria dizer para poder demonstrar melhor o que eu sinto sobre essa série. E em resumo, sobre o que eu acho da série toda em si, é como se o quadrinho fosse um hambúrguer. Tem todas as coisas ali, o hambúrguer, o queijinho, o que você gostar aí, um molhinho, alguma coisa. E a série inteira fosse alguém pegando um pedaço do pão, sem as outras camadas, e só te dando para você provar. Que no caso, se você nunca comeu o hambúrguer inteiro, você pode até achar bom, mas não é nada comparado ao hambúrguer inteiro. E mesmo se você já experimentou o hambúrguer inteiro, você vai perceber que realmente isso não tem nada do sabor do hambúrguer inteiro. É isso que eu tô querendo dizer que essa série é. Ela é um petisco, uma migalhinha daquilo que o Junji é. E isso que eu nem falei de umas coisas principais que eu fiquei hypado pra essa série, só que não aconteceu nem um pouco disso, que é a trilha sonora. Eu gosto muito de trilha sonora quando ela é muito boa, e se fosse de Junji eu esperava uma trilha sonora muito boa, e não veio nada disso, pelo contrário, foi uma trilha sonora até um pouco genérica. E se eu recomendo essa série pra quem for novo nas histórias de Junji, eu diria que não, mas se você gosta de ver alguma coisa rasinha pra depois começar nesse universo, beleza. Só que umas histórias principais ali ficou bem estranho, então é melhor você ver pelos quadrinhos. Vai por sua conta e risco assistir essa coisa. Bem, o vídeo em si eu queria focar no Jiu-Jitsu, né, explicar mais coisas sobre ele, só que sinceramente eu quero terminar de ler todos os quadrinhos dele pra poder fazer algum vídeo desse tipo. E isso vai demorar porque eu quero fazer isso com total paciência e calma. E o vídeo vai ficando por aqui, se você gostou deixa o like, se você não gostou pode deixar o dislike, mas comenta porque que você não gostou que isso pode me ajudar muito mais. E claramente meu objetivo nesse vídeo era fazer algo muito maior, só que realmente não tô podendo e eu quero me dedicar quando for fazer algo muito maior. Então por agora vai ser só aproveitar o hype da série, apesar de que esse vídeo já tá um pouco atrasado. E eu queria pelo menos pedir sua inscrição, porque enquanto eu passei horas editando esse vídeo, você só tem alguns segundos para se inscrever e é só um clique, então é bem tranquilo. E isso me ajuda muito mesmo, vocês não têm noção. E se tiver alguma opinião ao contrário à minha, se tiver alguma coisa que vocês querem desabafar, por favor, pode colocar nos comentários. Eu estou totalmente disposto a ouvir sua opinião. E é isso, fiquem bem, fiquem com Deus e tchau.